Então vamos lá. O intuito desse trabalho, dessa live, é a gente analisar através de números e não de expectativas nossas próprias ou da própria mídia. E começamos falando nisso nos clientes que nós temos contato. Nós temos uma carteira grande de clientes e também os clientes que nós prospectamos, que é de igual tamanho. E eu aproveitei também alguns números que estão na bolsa, onde eu posso divulgar sem problema nenhum, tá? E a gente começa com a mídia e nós próprios também, como dizendo que a temporada do segundo semestre será a pior em muitos anos. E a expectativa realmente é essa, algo inusitado, um Covid, e de fato ele afetou a economia. Mas nós vamos analisar com números quanto que ele realmente afetou a economia. Eu vou estar falando isso em cima, baseado numa experiência aí nossa de 140 clientes, a maioria são gigantes, são grandes. Então, o que nós vamos falar é uma amostra do resultado. Ela não serve como 100% de análise, de eficácia. Por quê? Porque nós estamos apresentando somente onde nós temos atuado, e não do que nós ouvimos dizer, mas sim aquilo que nós analisamos os números, tá? Essa é a nossa carteira de clientes, são grandes. Eu vou falar especificamente de alguns clientes, por exemplo, tentamos buscar em todos os segmentos. Por exemplo, manufatura, eu constantemente analiso os dados desses clientes que estão aqui. Alguns estão com capital aberto, ele é muito mais fácil, né? Alguns já demonstraram os seus resultados na relação com o investidor, e outros ainda não. Ainda hoje eu tive empresas que já demonstraram, eu aproveitei para colocar alguma coisa aqui, e eu devo continuar esse trabalho. Eu acho muito interessante. Achei, inclusive, um trabalho muito importante para a gente começar a fazer os cenários do futuro, as nossas revisões, tá? Em manufatura, cabe lembrar que muitas empresas foram afetadas porque o varejo parou, a manufatura também parou. Algumas não foram afetadas, algumas que constroem equipamento continuaram, mas vamos seguir em frente e vamos nos surpreender com os números. Dizem que os números não mentem, né? O número realmente, ele tira a santidade, ou a magia, ou a bruxaria. Ele mostra realmente o que é. Nós também fomos baseados, não vamos mostrar nenhum número de cliente, tá? Por causa da confidencialidade, nós já trabalhamos assim já há algum tempo, mas temos, por exemplo, além de manufatura, alguns hospitais na área de saúde, grandes hospitais, nós podemos analisar também. Temos também empresas de serviço, a Rede Bandeirantes, bancos, transporte, shopping center, cartão e assim por diante, tá? E, mais uma vez, não vamos demonstrar números de clientes, mas nós vamos chegar a conclusões que poderão nos ajudar no nosso forecast. Alguns clientes de varejo, ressaltei bastante aqui um supermercado, que estão crescendo bastante, inclusive com aplicativos agora, né? É impressionante como eles estão crescendo, e também tendo alguns problemas de novo, né? Outras lojas também de varejo e assim por diante. Vamos começar pelo seguinte. A Associação Brasileira de Papelão Ondulado, isso aqui é verídico, em junho cresce 9,6% ante maio. Isso já é um bom sinal, né? Papelão ondulado, de longe, é um termômetro muito bom para a economia, e, inclusive, se a gente conseguisse abrir isso por segmento, seria fantástico para a economia. Tá? Em relação ao ano passado, também teve um acréscimo de 6%. Olha que interessante. Se a gente for analisar pandemia, eu estou comparando com o ano passado que não tinha pandemia. Então, significa está crescendo. Olha que interessante esse indicador, né?
onde, logicamente, nós estamos avaliando isso de forma macro. Era necessário a gente abrir um pouquinho mais. Por exemplo, eu vou até tentar procurar abrir um pouco mais essa parte de embalagem, porque isso aqui vai nos ajudar tremendamente a gente tomar decisões na economia. Mas olha aí, em relação ao ano passado, 6,21%, tá? Vamos pegar rapidamente, eu não vou entrar aqui em detalhe de análise de empresa, mas o intuito é analisar a empresa como ela está passando na pandemia, no Covid. Então, se você pegar, por exemplo, a Cielo, o lucro bruto atingiu, ela teve lucro e teve uma retração em relação a 2019. Então, ela foi afetada, o cartão. Por quê? Embora esteja utilizando bastante, ela também teve uma queda. Agora, olha que interessante. Eu coloquei em verde aqui, não vou analisar os porquês nesse momento, mas em verde a Cielo tem um fluxo de caixa muito interessante, que permite que ela atravesse a pandemia com bastante tranquilidade. E outra coisa também que eu notei nessas empresas que eu avaliei, ela tem endividamento. Não vou entrar em detalhe, mas eu vou usar isso para uma conclusão que nós vamos chegar ao final desse trabalho. Vou pegar a SSN, ela teve uma queda de 10% na comparação do ano passado. Na minha opinião, 10% é algo que dá para tocar. Tá? Não vou entrar em méritos também, né? Mas a produção, ela somou 7 milhões, 25% superior no trimestre anterior. Significa o seguinte, eles estão planejando alguma coisa, né? Mais uma vez, essa empresa possui um fluxo de caixa e isso faz com que ela passe de uma forma mais tranquila a pandemia. Outra coisa também interessante, que eu vou comentar mais ao final, ela tem um endividamento, tá? E eu peguei aqui também a conhecida SAP, ela também teve um crescimento em soluções, é interessante, né? A parte de tecnologia, tá? Eu peguei aqui, eu não posso dizer exatamente que é nosso cliente, mas ela nos permitiu dizer que pelo menos 2 lojas novas estão sendo construídas, tá? E tem mais surpresas, tá? Então, o setor de supermercados, eles estão trabalhando e conseguindo passar, inclusive lidando com coisas novas, tá? Nós temos bastante clientes de bebidas. Eu vou chegar às conclusões para a gente analisar, mas eu não posso divulgar números de clientes. Mas de bebida, março, a gente acompanhou, inclusive na Ambev, principalmente nas que a gente tem mais contato, uma queda pequena nas vendas, porém uma inadimplência muito grande. Em julho, isso está recuperando, as vendas estão recuperando, e outra coisa, a inadimplência não terminou, mas está diminuindo. Olha que interessante, isso já em julho. Outra coisa também, a ANEEL, que foi uma das primeiras a divulgar o seu resultado na Bolsa, eu não vou entrar em detalhes aqui da ANEEL, tá? Da receita, que ela permaneceu estável e ela manteve a demanda, lógico, a energia, né? Então ela passa. Agora, mais um detalhe aqui embaixo, essa empresa também tem endividamento. Basta dizer que endividamento ela é um investimento a ser feito. E dependendo de como eles estão fazendo esse investimento, é uma situação boa para a crise. Tá? A Indústrias Homes também foi acho que, segunda a demonstrar os resultados, mas ela teve um crescimento de 36% na comparação de 2019. Olha que interessante, né? E também tem um endividamento, tá? E um crescimento de 2,5% em comparação com 2019. Eu apenas vou citar algumas coisas para a gente mostrar o número que realmente está acontecendo, tá? Embalagens, eu tive casos assim, onde eu conversei pessoalmente com as empresas, que a gente tem bastante contato, teve uma queda de 10%, embora a associação, a BPO, teve um crescimento, em alguns casos teve queda de 10% a 15%, mas a novidade, junho está se normalizando. E mais uma coisa boa, a revisão do ano
eles estão otimistas, tá? E a WEG também, muito interessante, né? Teve um crescimento de 16,5% na comparação do mesmo trimestre do ano passado. Vale ressaltar que ela tem projetos aí de papel e celulose. Significa o seguinte, no Brasil existem várias plantas de empresas de celulose, várias mesmo. Eu não posso dizer a quantidade exata, assim, até por confidencialidade, mas esses projetos significam que eles continuam investindo e comprando, né? Então é bem interessante. A empresa está muito bem, mas olha lá embaixo, ela também tem endividamento, né? E a Hypera Pharma, não precisa nem dizer, né? Eles teve lucro, teve uma alta de 17% e estão crescendo, né? Na parte de farma, né? E peguei aqui também alguns casos que simples, mas assim que vale a pena dizer. O Grupo Sonda também teve um EBITDA, um crescimento de 13,5%, né? Eles vendem serviços, olha que bacana. Peguei o Carrefour, que é a minha praia, eu fui diretor financeiro de varejo, de supermercado, e eu gosto muito de analisar, porque lá, onde está o consumidor, eu sei exatamente o que vai acontecer, tá? Mas olha que bacana, eu não vou analisar os números, tá? Porque eles estão bem, mas teve um crescimento em apenas um trimestre dos 3 anos no e-commerce, no delivery, tá? Então, assim, olha a coisa boa que aconteceu. Em 3 meses, eles foram obrigados a crescer as vendas do que vinham acontecendo em 3 anos. Isso iria levar brincando, mais uns 3 anos para acontecer. E garanto para você que o mercadista já está se adaptando, e não só isso, os consumidores também, né? E tem outras coisas aqui fortemente, tá? Expansão. Não vou entrar em detalhe, porque eu não quero analisar o grupo aqui, Carrefour. Isso está na internet, né? Mas eu vou destacar somente isso, que está muito bem. A parte de a Minerva, de gado, teve uma coisa estranha. Ela teve 12% inferior à comparação anual. Eu acredito que foi devido às pessoas em casa, não, os restaurantes não estão comprando. Tudo tem uma explicação, mas 12% inferior não é algo exagerado a uma pandemia que a gente imagina, né? Que quando fala em pandemia a gente imagina a morte, uma série de coisas, né? Olha que interessante a conclusão que eu estou chegando aqui. Até agora, o que eu estou apresentando, ela está acima da expectativa. Significa, em números, cadê a grande pandemia, né? E a Ambev, ela não demonstrou, esperava obter os resultados da Ambev, eu conheço bastante cerveja também, mas eu só me preparei pelo seguinte, o que a Ambev for divulgar, em 2019 ela tinha 20% de lucro, e no primeiro trimestre ela já está com 10% de lucro. Então, houve alguma coisa que talvez isso, entrando com uma pandemia, aconteça pior. Mas significa o seguinte, essa queda de lucro teve alguma coisa que deve contribuir um pouquinho com a pandemia. E como eu conheço também o segmento de cerveja, eu sei que as vendas caíram um pouco, a inadimplência aumentou bastante, só que elas estão se normalizando já no mês de junho, tá? Uma coisa boa, tá? Eu peguei a Gol, olha que interessante, ela não divulgou os resultados, mas imagina, eles foram bastante afetados, e teve um aumento em junho, de 95%. Eu tenho também aqui o segmento de turismo, que eu não posso revelar, e não vou falar nome, nem valores, mas somente percentual. As vendas caíram bastante, só que maio e junho as vendas estão dobrando, a cerca de 90% a 100% as vendas. Então, coisas interessantes, os piores segmentos, né? E peguei a Smile, ela teve uma receita líquida, caiu 67%, e comparada ao ano passado também, 79%. Realmente tiveram alguma Agora, eu imagino que deva ter alguma outra coisa também. Esse é um caso para a gente imaginar. Concorrência,
não deixar somente para o Covid, né? Não culpá-lo, deixando o diabo mais feio do que ele é, mas olhando para ele, entendendo direito e a gente se precavendo. Peguei a Vale, olha que interessante, a Vale já demonstrou os resultados, mas ela teve um crescimento no segundo trimestre, em relação ao primeiro, de quase 6%. Só que em relação ao ano passado, ela caiu 11%. Olha que interessante. Se caiu a parte de produção, significa que não caiu também exageradamente, quando a gente imagina uma pandemia, né? Não chegou a ser um turismo, nem um hotel, nem uma aviação aérea, né? E olha que bacana também. A Duratex, eu esperava pegar os resultados, não consegui, mas olha o gráfico, eu peguei pelo menos pela ação. A Bolsa ontem estava com 104 mil pontos, hoje eu não sei como está, mas ela chegou a quase 60, tá? Mas olha o pico aqui, ó, justamente em meados de março, a ação caiu, mas olha o que está acontecendo, está crescendo. Um detalhe, essa curva se repete em todas as análises que eu fiz, tá? Ou seja, a gente analisar a bolsa, a gente é interessante para analisar o mercado também, tá? Olha mais alguma coisa aqui da Localiza, mesma coisa. Olha só, Localiza, imagina, não estou viajando, diminuiu, mas olha o que está crescendo o valor da ação. Eu não tenho os resultados dela, mas eu tenho o valor da ação. E o valor da ação é sensível. Ela não reflete somente pelas análises verdadeiras, fundamentalistas, mas também as socioeconômica, política, né? Eu peguei também aqui o Banco Santander, olha que interessante, caiu e está mantendo, tá? Está com um leve crescimento. Eu peguei a própria Vale, está crescendo, peguei a TIM Participações, né? Teve uma queda, mas olha só, está caindo. E antes de eu começar a demonstrar, eu vou já fazer algumas conclusões, tá? Eu vou chamar aqui de parceiros da Cassai, são todos eles, são os nossos clientes, são clientes dos nossos clientes, são clientes que nós estamos prospectando e são os nossos parceiros, eu vou chamar de parceiros. Eu conversei com vários, tá? Não deu para conversar com todos, porque são muita gente, tá? Às vezes a gente tem uma empresa que dentro de uma empresa tem mais 40 empresas, são empresas gigantes. Mas eu conversei principalmente em todos os segmentos. Todos estão otimistas no segundo semestre de 2020. Inclusive, empresas que caíram bastante. A gente tem visto casos que a venda caiu 85%. Não foi o que eu tenho demonstrando. Significa, não tinham o que fazer, então fizeram todos os trabalhos, né? São segmentos ruins. Só que o que está acontecendo? Maio e junho as vendas estão dobrando. Então, eu peguei um caso, assim, o pior caso de todos, ele falou, Kassai, nós vamos repetir 50% do ano passado. Eu falei, poxa vida, né? Logicamente, eles estão fazendo isso com uma projeção em virtude dos meses de maio e junho do crescimento, tá? O turismo teve uma queda acentuada, mas dobrando o faturamento em maio e junho. Segmentos que aumentaram vendas, aumentaram também custo do Covid, dobraram as frotas de ônibus, os tratamentos, álcool gel, o pessoal fica em casa. E também, quem aumentou tem o delivery, o novo, e a loja vazia, né? E nós temos também a inadimplência forte em março e abril para alguns parceiros e uma recuperação em junho de 2020. Nós acompanhamos algumas empresas eu acompanho já há uns 10 anos, emitindo debêntures, captando dinheiro na Bolsa, no BNDES, aproveitando o momento para mudar e investir. Olha que interessante. Para você mudar um RP, para você mudar um modelo, você tem que trabalhar dobrado. Então, algumas empresas estão aproveitando para fazer isso, tá? Então, não estão parados, pelo contrário, estão corridos. A área de consultoria, que é a nossa, em março e abril, teve uma queda gigante e está tendo uma pequena retomada, tá? Eu, particularmente, tenho um pipeline grande, tá? Que a gente já está começando a retomar e garanto para vocês, eu devo fechar, se eu não fechar o que eu esperava
esperava esse ano, no primeiro semestre do ano que vem a gente vai retomar. E uma coisa aqui que muito interessante, tá? A gente chegou à conclusão, escutando de vários parceiros, vários clientes, Kassai, se prepara para a solução de planejamento orçamentário, porque nos próximos meses vai haver uma demanda gigante. Para fazer o quê? Para controlar os gastos, revisões e para planejar, fazer cenários e simulações, integrado, permanente, tá? Então, uma notícia boa para nós aí, tá? Eu tenho alguns casos, eu fiz algumas conclusões, tá? A gente não quer fazer uma live muito grande, então fizemos rapidamente. Agora nós vamos fazer algumas explicações. E eu conto com a atenção de vocês, porque eu fui até de madrugada e eu fiquei abismado com algumas coisas que eu vou falar para vocês aqui, tá? Quando a gente estuda uma teoria, mas consegue entender na prática, abre uma luz, não é no fundo do túnel, é no mundo todo que nós podemos aproveitar a coisa boa aqui da crise, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui, a Leda Paulani, eu não posso deixar de mencionar, eu peguei um material dela, ela é professora, eu fiz um módulo na parte da FEA USP, no doutorado, sobre a acumulação da dominância da valorização financeira. Preste atenção, nós vamos enxergar uma coisa bem interessante. E eu vou aproveitar também, não se atém à teoria, tá? Eu até não estudo muito Marx hoje, né? Mas eu só vou pegar uma coisa que eu gosto dele. O Capital financeiro fictício, ele fala uma coisa interessante. O capital fictício ou financeiro é tudo aquilo que não é, que nunca foi, nem será capital, mas que funciona como tal. Preste atenção nisso, gente. E o mercado financeiro, ele está preponderante ao mercado da renda real de produção. Em todos esses casos, a valorização verdadeira dessa riqueza depende da efetivação dos processos da valorização produtiva, mais-valia, das empresas, do trabalho, da renda real, do PIB. E está tendo uma desconexão. E eu vou mostrar isso para vocês, tá? Isso aqui é um detalhe, eu não vou entrar muito em detalhes disso aqui, mas só para dizer que é um artigo publicado pela doutora Leda Paulani. E olha que interessante, ela faz um gráfico onde a linha vermelha, ela põe o PIB. Mas você pode até pegar o PIB de empresas que tem no Brasil, empresas no exterior também. Então, é o PNB. Ela também faz isso com o PNB e deu a mesma coisa. Então, olha o crescimento da verdadeira riqueza, do verdadeiro capital, é o vermelho. Desde 1980 até 2010. Isso aí está um pouquinho desatualizado, mas olha que interessante, ela conseguiu pegar isso do mundo todo. E olha o que está acontecendo, preste atenção, gente, com os ativos financeiros. Eles estão crescendo barbaridade, quase 4 vezes mais, tá? Preste atenção nesse número aqui, tá? Quem tiver interesse depois em conversar, estudar sobre esse assunto, nós com certeza podemos ajudar o mercado. Em 1980, na primeira coluna aí, ela tinha um estoque de ativos financeiros, ela conseguiu isso através de McKinsey, de fontes verdadeiras, tanto é que foi divulgado e concluído como científico, de 12 trilhões de dólares. E ela tinha um PNB, que é o PIB, né, de 11, quase 12. Então, ela tinha uma relação de um para outro, desses estoques financeiros ao PIB, de 1,2. Mas olha o que está acontecendo nos próximos anos, 93 até 2010. De 12 ele vai para 53, 69, chega até em 209 em 2010. Olha o que está acontecendo lá embaixo, na última coluna direita. Em 2010, ela chega em 3,74 a relação. Significa o seguinte, o mercado financeiro, o capital financeiro, aquilo que o Marx comenta que não é, tá? Porque ele não está lastreado na verdadeira renda, ele está quase 4 vezes a mais. É muito.
Eu não estou dizendo que a minha receita financeira está errada, mas a renda real deveria estar maior, tá? Mas olha que bacana. Vamos pegar o gráfico, então. Olha, teve McKinsey aí, os ativos, PNB. Olha que bacana. Então, ela tem um gráfico que ela começa aqui em 1980 e depois vai crescendo muito, tá? O azul são os ativos financeiros. O vermelho é o PIB, o PNB, que é considerado o PIB, que também em outros países. Empresas que têm empresas em outros países. Olha o crescimento. Ele está menos acentuado. O financeiro está muito acentuado. Agora, presta atenção na próxima tela, tá? Olha que interessante. O Ibovespa, os pontos, tá? Olha que interessante. Eu consegui aqui de 84 até junho de 2020. Olha que curva interessante, né? Eu queria ter conseguido até 1980 também, mas infelizmente não consegui. Mas vou terminar esse trabalho. Vocês não estão percebendo alguma coisa relacionada com isso, né? Olha o mercado financeiro lá em cima e a mesma uma acentuação do gráfico da Bolsa de Valores. Eu peguei, logicamente, aqui Bovespa só, tá? Deveria pegar mundial, porque o de cima é mundial. Seria isso um vírus também? Nós estamos falando do Covid, que está nos obrigando a parar, mas que eu só vi empresas aí teve pequenos crescimentos, em casos absurdos. Nós temos redes de shoppings, nós temos turismo, nós temos hotéis, que sentiram bastante, mesmo assim estão fazendo uma previsão para fechar o ano com 50% do ano passado, né? Agora, seria esse caso da acumulação de capital, aquilo que não é, mas que trabalha como tal, seria um vírus? Então, vamos trabalhar, vamos pensar no seguinte também. Por detrás do Covid, tem um outro vírus também, que é o que nos está nos atrapalhando na parte econômica financeira, tá? Olha que bacana, não vou entrar muito em detalhe aqui, tá? Porque a ideia não é teoria, mas até 70 o dólar tinha um lastro em ouro. Depois os Estados Unidos acabou retirando isso, virou a moeda referência, e eles ficaram fortíssimos. Teve os 30 anos dourados de Bretton Woods, e o dinheiro mundial passou a ser apenas uma moeda fiduciária, sem lastro. Então, as negociações entre países também não têm lastro, né? Multiplica por 3, por 4, por 5, né? Não vou entrar em detalhe, mas essa é a condição necessária para que a riqueza financeira possa crescer explosivamente, ou seja, né? Aí cresce uma receita onde ela não está lastreada pela renda real, pelo trabalho. Ou seja, ganha-se muito dinheiro na parte de cima, mas na parte de baixo, que é a produção, não. Agora, vamos analisar aqui interessante. Vamos pegar aqui Bolsa de Valores. Até ontem, 104 mil pontos. Então, se pegar aqui, eu peguei em um dia. Tá? Vamos analisar isso em 5 dias, tá? Ele estava em 104 também. Vamos pegar isso em um mês. Ele, de 95, ele já está em 104. Vamos pegar isso em um pouco mais de tempo, em 6 meses. Olha o que aconteceu lá em março. O Covid, na verdade, interrompeu esse gráfico, principalmente o capital. Quando tem crises, eu analisei algumas, não tive tempo assim de colocar no papel, mas a crise vem e destrói capital financeiro. É muito interessante isso. Por quê? E o capital financeiro, ele precisaria estar lastreado na produção, nas indústrias, nos trabalhos, né? Hoje você monta uma empresa, eu estou há 30 anos no mercado, analiso, inclusive trabalho com várias empresas, sei da dificuldade que é, tá? Mas olha que bacana, em março, o Covid, e não poderia ser só o Covid, não, uma guerra mundial, uma revolução, também acontece, destrói. Ela foi para 63 mil pontos e agora já está em 64 mil pontos, tá? Se eu pegar aí no ano, ela começou em 120 e está em 104, né? E vamos lembrar que caiu perto de 60. Agora eu vou pegar aqui também em um ano. Olha que interessante. Há um ano atrás ela já estava na parte de 100. Então nós estamos em 104. A situação que eu estou hoje é a mesma que dá 104, que de um ano atrás, né? Se eu pegar em 5 anos, olha que interessante. Teve casos aí em 2006 que estava lá embaixo também. Mas eu só estou demonstrando para a gente poder fazer algumas explicações, tá? Eu vou pegar aqui
olha só a Bolsa, ela realmente reflete os resultados da empresa. Só que eu vejo o seguinte, ela não reflete 100% das análises consistentes, e é muito mais do que isso. Então, é como se fosse o seguinte, eu vou usei um termo aqui, para se diferenciar, para a gente não esquecer, vamos decifrar, uma decifração global para o antivírus, tá? Então, vamos pensar em alguma coisa. Já que é o momento, vamos pensar em alguma coisa. Mas em alguma coisa que seja bastante relevante, tá? Eu caracterizo que há 500 anos atrás, nasceu a contabilidade e ela foi se alojando de forma positiva, não como vírus, tá? Ela foi se alojando em todas as pessoas físicas, todas as pessoas jurídicas, se alojando, e hoje ela está em toda parte do mundo, em toda empresa do mundo usa-se contabilidade, desde igreja, onde nasceu, instituições sem fins lucrativos e tudo mais. E essa contabilidade hoje, ela está no mundo todo. Só que vamos decifrar um pouco. Ela se alojou como se fosse uma simples bactéria que não era nociva, e ela começou a usar critérios fiscais que possuem bastante gaps. E, na minha opinião, eu que sei que para fazer o verdadeiro resultado de uma empresa, você precisa acrescentar alguns critérios que não tem no fiscal, que é a contabilidade gerencial, tá? Essa foto aí, eu particularmente folhei as 300 e poucas páginas da súmula do Patioli. Eu encontrei um exemplar na Universidade de Porto. Eu fiquei 2 dias lá só para ver isso, né? Fui aprovado e me deixaram ficar lá 1 hora e pouco, mais ou menos. São 11 páginas que ele fala dessas partidas dobradas, o resto é matemática, tá? Mas olha que bacana. Vamos pensar mais em explicação para a gente decifrar um antivírus. Eu não estou pensando só no Covid, aliás, não tenho competência. A única coisa que nós podemos fazer é tomar cuidado, isso não vai terminar já, não tem vacina. Mas olha que bacana, esse gráfico também eu pego de um outro professor, Meireles, talvez ele nem saiba que eu faço essa divulgação para ele de muito tempo atrás, mas a tecnologia melhora bastante, mais ou menos, isso aqui é só simbólico hoje, tá? 30% ao ano. E o preço cai, olha que interessante, o preço cai. Então você tem um gap aqui dentro. Então vamos pensar no seguinte, se a gente fosse pensar aí nesse gap, além de avançar a tecnologia, fica mais barato. Um celular hoje, que custa $1.000, deveria custar pelo menos uns $50.000, pelo que tem. Mas a tecnologia faz baixar o preço também. Tá? É mais com menos de verdade. Isso é um milagre, tá? Diria que é mais que um milagre, mais com menos. Agora, olha o que está acontecendo com o comportamento das vendas, e aí eu vou explicar o seguinte. As empresas que eu tenho analisado, para sobreviverem, para crescerem, elas não sobrevivem com o seu capital próprio, com o caixa, tá? Elas têm que obter investimento. Por isso que eu mostrei, as empresas grandes que eu mostrei com números, elas têm dívidas, e é com dívida que cresce, né? Mas por quê? Uma explicação. As empresas hoje têm capacidade de aumentar volume, tá? Eu já vi empresa recomeçar do zero e hoje já fatura 80 milhões por mês, tá? Por mês. E o que está acontecendo? Baixo preço. E como baixo preço, tem uma queda exponencial no lucro por peça. O lucro, eu garanto para vocês, eu estou no mercado há quase 30 anos e eu sempre gostei de eu entrar numa empresa e ver a lucratividade dele. Há 30 anos atrás, gente, o lucro era muito maior unitário, tá? Muito maior. E se você for analisar os gráficos da bolsa, do capital, as empresas estão diminuindo o lucro. Agora, o que acontece com isso? É uma tendência, e eu caracterizo uma explicação, e como eu tenho prática disso, eu tenho que entender a empresa numa contabilidade gerencial. Agora, olha que interessante.
Essa contabilidade gerencial ela é maravilhosa, ela mostra os números, a realidade. Isso é contabilidade de verdade. Mas ela não é reconhecida no fisco. Quem manda na lei para pagar imposto, para dizer se a empresa está bem ou não, é o fisco, e todo país tem a sua regulamentação. E eu garanto para vocês, aqui no Brasil tem muito gap, eu preciso trabalhar muito assim, para melhorar. Então, eu vou pegar, a princípio, o seguinte: da forma que está hoje, se você pegar livros, eu só estudei, tá? Ele fala que quando as caravelas vinham da Índia, aqui para a América do Sul, o lucro era 7.000%. Aquilo não era nem a fórmula de hoje, né? Aquilo era mais para markup de lucro. Não existe markup de 7.000%, a fórmula é outra. Mas olha que interessante, todo cliente que eu entro, eu faço prospecção, eu estou de olho no seu lucro, que seria a palavra principal. Se você pegar aqui, eu posso dizer que está na internet, distribuidor de gasolina não tem nem 0,5% de lucro, é 0,25%, presta atenção, tá? E você vai correndo aí, supermercado, de 1,5% a 2,5%, se vender não alimentos, moda, material de construção, chega a empresa, manufatura 10% a 20%, agronegócio 20% a 25%, serviço chega a 30%. Tá? Alguns casos que eu analisei de EAD chega a 40%, mas eu não analisei o balanço completo, tá? Os rateios, então eu estou mantendo em cima do 30%. Mas olha que bacana, eu faço isso com todos os clientes, olhando os balanços o tempo todo, e eu tenho isso já brincando há quase 30 anos. Quando eu entro numa empresa, eu tenho essa curiosidade de entender isso, tá? Agora, olha que bacana. Existem conceitos, esse é um conceito de margem de contribuição horária. Quando você vai fazer preço, o pessoal ainda usa o markup e faz a apropriação do fixo, do custo fixo, do overhead, ainda por markup, por percentual da receita, por percentuais qualquer. E a gente tem um modelo muito melhor, que é o modelo baseado na produtividade, mas pouquíssimos usam, que é a margem de contribuição horária. Então, esse aqui é apenas um caso, ele está numa revista científica como novidade em Price. Eu sou o autor, juntamente com o Reinaldo Guerreiro e Edgar Cornacchione. Nós temos aí uma contabilidade, que inclusive está sendo apresentado também hoje no Congresso Internacional da USP, hoje, amanhã e sexta, né? Onde tem a contabilidade, além das moedas financeiras, a não financeira também. Quando você vai fazer valuation, você coloca também outras coisas que você não está só no seu balanço, no seu ativo, né? É o relato integrado. Inclusive foi lançado um livro inédito aí com o professor Nelson, meu irmão, e tem um capítulo na nossa solução como cálculo para isso. É bem interessante, é uma contabilidade que mostra mais valor. E outra coisa interessante também, a contabilidade, ela começa no seu plano de contas, tá? A gente começando dali algo simples, às vezes eu estou melhorando isso, eu estou melhorando o resultado dos números, dos relatórios, tá? Às vezes a gente trabalha com sistemas super importantes, tecnologias super importantes, BIs, RPs, mas eu tenho que trabalhar a informação. A informação, ela tem que estar cada uma em sua caixinha certa, na sua conta, no seu centro de custo. Então, essa é uma coisa simples que precisa avaliar, inclusive olhando todos os gaps, tá? E olha que bacana. A empresa hoje ela é obrigada a ganhar dinheiro nos 3 potes de ouro, porque só no lucro não adianta mais. Então, olha que bacana, ela precisa ganhar no lucro, no caixa e no patrimônio. Quando tem pandemia, cai um pouco a venda, que seja 10% ou 80%, ela tem que sobreviver do caixa. Olha que interessante, algumas empresas captam dinheiro para ter caixa, outras empresas já tinham caixa. Olha que interessante, a depreciação da empresa, todo mês, deveria ser guardada e ela seria o fim para fazer a manutenção no seu parque fabril. Só que as empresas utilizam isso para fazer novos investimentos e obrigando com isso que a empresa sempre tenha que fazer investimento, tá? E o patrimônio é o seguinte: a empresa, além de vender os produtos ou serviços, ela também pode vender o seu próprio caixa, porque ela é um banco, e nós temos que aprender isso, e ela precisa saber que a maior riqueza, em grandeza, hoje,
principalmente nos tempos de hoje, não é mais com os lucros dos seus produtos, mas sim com a valorização, a avaliação do seu patrimônio, tá? Eu estava olhando, por exemplo, tem empresas que estão nos segmentos, que tem o Green Bonds, que eles conseguem fazer investimentos para pagar em 20 anos, em 30 anos. Tem que aproveitar isso, tá? E olha que bacana. A ferramenta que se faz para isso, ela é a ferramenta do orçamento. E o orçamento, ela começa assim, é um cenário de Covid, um cenário difícil. Outra coisa, como eu não vou comentar aqui nomes, nenhum nome, nem valor, eu vou dizer o seguinte, em março a situação era ruim, em abril também, final de abril, maio começou a melhorar, junho começou a melhorar, mas o horizonte era cinzento. Algumas empresas simplesmente param porque não tem o que fazer. Mas olha que interessante, né? Você tem que planejar o futuro. Planejar o futuro significa simular cenário, pensar, quebrar a cabeça. Isso não é ferramenta, tá, gente? Isso daí é pensar, é produzir, é dizer o seguinte, lá na frente eu não vou conseguir receita nem caixa, eu tenho que trabalhar agora, eu tenho que imaginar que antes de mandar embora eu tenho que demitir, eu tenho que cortar isso, tem uma série de coisas, e todo mundo sabe o que é isso. À medida que você vai deixando as coisas passar, o horizonte vai ficando menos cinza, né? Menos cinza. E ele vai tendo cor. Isso é o orçamento. Eu estou há 30 anos nisso, espero envelhecer nisso, porque as empresas, e a gente notou isso, muitas empresas brasileiras, no estado da pandemia, chocam, param e não fazem nada, não querem orçamento, não querem pensar. Aliás, pensar dói, né? Aliás, sofrer é mais fácil, resolver que é difícil, tá? E o que é orçamento? Eu não vou dar aula, mas aí o Ivan daqui a pouco vai mostrar. Ele é uma contabilidade, é um RP, é um software, chame do que quiser, mas ele vai calcular o futuro. Mas ele tem um sistema de custo padrão, de estoque, onde já se viu, tem concorrentes nossos que não tem modelo de estoque. Mas eu estou dizendo em orçamento, ficha técnica, roteiro de produção, folha de pagamento, rateio, sistema de ativo fixo, de price, tem um sistema de contabilidade, tem um DRE, um fluxo de caixa e balanço patrimonial. E olha que interessante, ele cria cenários, lógico, 1000 do projetado, do orçado, e cria, presta atenção, cenários também do real. Mas que loucura é essa, Kassai? Real não é real? Não. Se você for reportar para alguns países, muda critérios. E aí você tem que trabalhar o S-GAAP, diagonal, e assim por diante. Então, até o real muda. Aliás, eu diria para você, o lucro, ele também não é uma referência forte como é o caixa, que ela depende da referência dos critérios para apontar lucro. O caixa, não, tá? Tem os relatórios analíticos, tem o simular e decidir, e ela tem o quê? E nós temos que trabalhar, então eu estou aproveitando a deixa, vamos trabalhar com antivírus. O que eu preciso fazer? Ajustes nos critérios contábeis fiscais. O que eu estou dizendo? Quando entro, eu já fiz um trabalho gigante para uma empresa, onde você simplesmente corrige os ativos. Aí fica, tá maluco? Tem que triplicar o preço, tem mesmo. Agora, as pessoas estão acostumadas, elas não fazem isso. Não tem mais correção integral. Eu escutei o próprio professor Nelson Carvalho, que na época o pessoal do governo ligou para ele e falou: o que o senhor acha? Desculpa, foi o Eliseu Martins. O que o senhor acha que a correção integral pode incitar a inflação? Sim. Só que tiraram e não puseram nada, né? Ele mesmo falou, tiraram, mas não puseram nada, né? Incita, mas ficou mais um buraco, não tem correção, não tem custo capital, a depreciação não é corrigida, e assim por diante. Os critérios de formação ainda usam absorção, tem vários critérios maiores para fazer. Então, eu comentaria por aí. E outra coisa, todo mundo usa, é como se fosse assim, a contabilidade se alojou nas pessoas jurídicas e veio como um bem, uma simples bactéria não nociva, só que à medida que você vai tirando as coisas boas dela, ela passa a ter gaps e direcionar resultados que às vezes não é, tá? Eu tenho visto empresas que estão captando dinheiro na bolsa, debêntures, BNDE. Por quê? Porque tem um patrimônio forte.
E tenho visto empresas que simplesmente estão usando esse dinheiro emprestado para fazer atualização do parque, a manutenção do parque fabril. Toma cuidado, porque a depreciação já era para fazer isso. Teoricamente, se ela tivesse correção bonitinha, ela poderia fazer isso, mas não pode. Então, você é obrigado a fazer empréstimo. Agora, tem empresas que fazem o seguinte, empresta o dinheiro. Se você usa todo o seu investimento, o empréstimo, só para fazer manutenção, na verdade, você está usando ele como despesa no investimento. E tem empresas que aproveitam para comprar outras empresas, aí potencializar a geração de caixa, e estão muito bem, tá? Por quê? Porque um problema de pandemia grave não se resolve no hoje, se resolve só no futuro. E o futuro, gente, é o orçamento, tá? Então, a Kassai, ela tem excelência na parte de orçamento. Ela, na metade da vida dela, ela criou uma solução, deu o nome de SBPL. O Ivan vai apresentar rapidamente, só para vocês saberem o que precisa ter numa solução de planejamento orçamentário. Inclusive, ela trata até o realizado, tá? Só para vocês saberem também, ela faz orçamento, faz ajustes na contabilidade, faz análises de viabilidade, ela faz valuation, faz custos e price, ela trabalha com a margem de contribuição horária, com relato integrado, ela faz os relatórios para o Conselho de RI. Tem gente que vai falar, mas isso é um RP? Não, gente, não é um RP. Mas ele é possível parametrizar todos os módulos de RP, mas somente o que é relevante, para não concorrer com RP. E para que isso? Para mim, calcular o futuro. Porque o futuro é o seguinte, gente. Tudo é calculado com exceção da receita de vendas. Receita é magia pura, o resto é fórmula científica. Então, o resto já é 80% do trabalho que eu preciso. Vamos trabalhar. Ela tem aplicativos e nós temos novidades. Hoje nós estamos lançando ela não só em um servidor, a licença, mas também um ambiente SaaS, né, só como serviços. E nós estamos lançando também alguns segmentos que já estão consolidados, que é começar a usar o segmento de saúde, varejo, logística. Logística é muito interessante. Eu tenho várias empresas de logística, algumas estão muito bem, área de educação e de manufatura, tá? Pessoal, eu vou agora passar para o Ivan e o Ivan agora vai começar a demonstrar a solução. No final, a gente pode fazer uma abertura para perguntas, ok? Olá, boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a participação das pessoas que estão na nossa live. Como o Kassai já deixou de pano de fundo aí, eu vou falar rapidamente para vocês uma ideia de solução, né, que a gente tem do SPPL. E também fiquem tranquilos, nós podemos fazer outros encontros mais voltados para o segmento de vocês também e fazer apresentações um pouquinho mais focadas. A minha ideia hoje, o plano é passar um pouco para vocês dessa possibilidade da solução em relação à parte de planejamento, né. Eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela. E no final, naturalmente, a gente vai abrir para perguntas, né? E aí a gente pode também, se quiser também extrapolar o tempo, a gente tirar algumas dúvidas pontuais, eu fico à disposição também, tá? Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui um material e em cima dele nós podemos estar trabalhando aí depois em questionamentos, né? Por hora eu vou passar um roteiro aqui dessa apresentação com algumas telas, algumas informações. E à medida que a gente vai evoluindo, no final a gente pode também discutir alguns pontos com vocês aí, tá? Eu vou passar até algumas telas aqui, mas eu gosto de falar bastante da questão dos clientes, porque na verdade no DNA dessa solução ela tem a participação de muitos gestores, né? Hoje até alguns estão aqui participando dessa live, então na verdade é uma troca de experiência aí já de longa data, na qual essa solução ela foi evoluindo, de forma de tecnologia dela foi melhorando, mas basicamente os conceitos, né, e as facilidades para essas questões de simulação, de planejamento, cada vez a gente foi melhorando na solução. Então, um pouco no DNA dela tem a participação de muitos gestores, aí, muitas pessoas com grandes ideias que a gente procurou também com o tempo incorporando nessa solução. Então, a primeira pista em relação a esse slide é que é uma solução altamente parametrizável, né, no sentido de configurar as estruturas, os modelos conceituais de cada uma, e aí permitir que as pessoas possam criar cenários e fazer várias simulações em cima disso. Bom, sobre a solução, eu gosto de falar um pouquinho, como um pano de fundo aí, das principais características e até as principais finalidades dessa solução, né?
Então, eu até vou passar alguns pontos aqui de forma mais rápida, mas basicamente ela vem preparada para que a gente possa detalhar todo o mapa de planejamento da companhia, né? Então, não só dados monetários, mas dados físicos, onde a gente pode explorar toda a parte de estratégias comerciais, a parte de produção, a compra dos insumos, né? Toda a parte de cálculo de impostos, a parte estrutural do produto em relação à parte dos seus custeios, né? Estruturas de fichas técnicas, estruturas de gastos de fabricação, toda a parte de folha, né? Infelizmente, essa pandemia também fez muitos gestores fazer simulações no sentido de cortes na área de pessoal, na área de despesa e investimento. Então, possibilitar cenários no qual a gente possa trabalhar esses cálculos de folha, cálculos de despesa, investimentos, depreciação. E também, além das estruturas orçamentárias, a gente pode também partir para tecnologias e modelos orçamentários que a solução também contempla, né? Então, por exemplo, toda a estratégia de orçamento base zero, essa questão do modelo base zero, também muitas empresas acabam usando esse formato até para fazer uma nova leitura das despesas da empresa, a parte de custo fixo, né, e montar estratégia nesse sentido. Ela também, como permite questões de apuração de resultado, ela vem com métricas de rateio também, nas quais a gente pode ativar drives bem dinâmicos, né, usar questões de volumes, receitas, pessoas, dados quantitativos, metragem quadrada, enfim, para que a gente possa automatizar também projeções de rateio. E tem uma coisa importante, essa solução, como ela foi desenhada para que todos da empresa possam utilizá-la, né, que ela tem um controle de acesso bem interessante para a distribuição dessas informações da companhia, não tem uma licença por usuário, né? Então é importante que todos possam utilizar essa solução e todos estejam alinhados, né, com o planejamento estratégico da empresa. Então, ela permite um processo bem participativo nas projeções e nos cenários futuros, tá? Uma outra vertente importante é pegar esses cenários vigentes, né, esses orçamentos que foram criados, e poder copiá-los e, em cima dele, fazer simulações. Então, simulações de várias naturezas, né, questões de preço, questões de volume, empresas que estão naturalmente sensíveis a câmbio, fazer simulações cambiais, questões fundamentais de projeção de caixa, né, trabalhando com novas condições de pagamento, novas condições de recebimento. Sabemos que o mercado, em função dessa pandemia, acaba exigindo fazer algumas adequações na forma de pagar e receber, dissídios, né, impactos em folha, inflação e assim por diante, tá? Então, isso nos permite também que os gestores possam fazer simulações e depois, naturalmente, analisá-las em vários formatos, né? Então, visões de natureza econômica, podemos produzir aí demonstrativos de resultado bem gerenciais, analíticos ou sintéticos. Podemos projetar tanto a visão do caixa direto como indireto, né, projeções do fluxo de caixa, e também ter uma visão patrimonial, quer dizer, materializar esses movimentos econômicos e financeiros dentro de um balanço patrimonial projetado. Todas essas estruturas, orçamentos setoriais analíticos podem ser também gerados indicadores de performance. Eu posso utilizar visões individuais de cada uma dessas peças orçamentárias para gerar relatórios setoriais e, naturalmente, ter visões gráficas também do desempenho da companhia. Então, fazendo um apanhado geral das possibilidades dessa solução, que eu vou mostrar algumas ideias para vocês aqui na sequência, é principalmente isso, né? Facilitar o trabalho, que a gente sabe que em muitas empresas é muito braçal em alguns momentos, a parte da elaboração do orçamento durante a campanha orçamentária, que exige naturalmente a participação das pessoas, e alguns clientes a gente vê muito envio de planilhas e questões que acabam gerando bastante trabalho para consolidar essas informações. A nossa ideia é que o sistema facilite bastante essa construção dos números e naturalmente possibilite uma análise melhor aí e simulações para a gente possa explorar essa base de dados. Aqui tem algumas telas, mas basicamente o trabalho nas companhias, como a solução ela é parametrizável, é naturalmente entender como que funciona a organização, são segmentos de serviço, educação, saúde, né, varejo. A gente vai entender quais são as estruturas que fazem parte do resultado e endereçá-las naturalmente também, qual que é o impacto disso no caixa. Então, a gente produz formulários aqui dentro da solução para que possa suportar exatamente a tradução do planejamento estratégico aí em telas, em números, tá? Então, nosso trabalho envolve essa primeira leitura do modelo conceitual da empresa, onde a gente pode naturalmente trazer aí a experiência desses projetos que a gente fez em relação a modelos, né, para facilitar e colaborar também com os gestores da empresa nesse desenho.
Depois, basicamente, falando um pouco do cenário, a gente criaria estruturas de preenchimento. Eu não vou entrar no detalhe aqui, como eu falei, eu fico à disposição de vocês, a qualquer tempo a gente poder explorar isso de uma forma, até com o sistema rodando, a gente vê isso funcionando de uma maneira mais clara. Mas, basicamente, o nosso desafio é traduzir os modelos de orçamentação, tanto dados quantitativos, valores, impostos, então, preparar essas telas para que elas materializem os lançamentos e façam, naturalmente, a contabilização dessa contabilidade do futuro aí, né, como o Kassai comentou. Pensando em manufaturas, né, parte de custeio, então toda a lógica de construção do produto, fichas técnicas, roteiros, gastos gerais de fabricação, preço dos insumos, então isso permite que cada área participe do projeto, coloque suas premissas e juntas vão produzir um resultado que vai ser analisado pelos gestores da empresa. Tá? A parte de folha é fundamental, né, a gente poder fazer exercícios aí em mudanças de quadro, em questões de encargos, benefícios, provisões, então tem toda uma automação. Então, o sistema, quando é feito um planejamento de quadro, onde eu faço alguma alteração, promovo pessoas, mudo pessoas de posição, isso faz com que o sistema recalcule essa folha futura e permite que a gente possa analisar o impacto disso nos relatórios de folha e nos relatórios também econômicos e financeiros. Né? Seria uma tela talvez mais comum, onde eu posso montar toda a estratégia aí de gastos departamentais, tanto em modelos que utilizem a visão do orçamento base zero, como também modelos matriciais, né, onde tem gestores de pacote que possam estar fazendo seus orçamentos. Investimentos, naturalmente, é uma peça que acaba impactando a visão do fluxo de caixa e também a automação da depreciação, já gerando aí valores que vão para o resultado. Então, essa parte de orçamentação, basicamente, é uma tradução do modelo de negócio de cada empresa. Né? Empresas têm mais detalhes, outras empresas têm um pouco menos detalhes, mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é que a ferramenta ela vem preparada para essas adequações em modelo conceitual, basicamente em configurações de tela. E depois, falando um pouquinho das simulações, é uma coisa que eu tenho visto, né, a gente está participando, aí, principalmente nossa base instalada, dos desafios, né, dessa pandemia. Então, tem até algumas empresas que acabam até criando aí nomes de cenários, até com a palavra Covid-19, em alguns casos a gente até viu isso. Então, aqui é um ambiente onde o gestor pode fazer simulações de diversas naturezas, por exemplo, questões de redução de volume, questões de redução de quadro, então ele pode ter premissas orçamentárias e traduzi-las dentro de um cenário. Então, a solução ela é multicenário, eu posso criar quantos forem necessários, versionamentos positivos, otimistas, pessimistas, e o gestor tem a possibilidade de analisar esses cenários e compará-los também em relação ao cenário base que foi estruturado. Posso manter cenários históricos também de anos anteriores, tudo isso vai servir como alicerces aí para relatórios comparativos. Tá? Uma outra questão importante é a possibilidade de simular esse ambiente que foi orçado por todas as áreas, mas dentro de um fórum um pouco mais restrito, eu posso habilitar, por exemplo, índices relacionados à inflação, posso criar índices específicos para um tipo de insumo, questões comerciais de volume, preços geográficos. Então, a ideia é que o sistema, além da construção do modelo de cálculo, também permita variáveis de simulação, aquelas que são naturalmente pertinentes para o universo dessa empresa. Né? Posso ter índices um pouquinho mais lineares para fazer, por exemplo, adequações de gastos através dos meses. Aí, né? Então, isso facilita bastante o processo de geração de novos cenários ou até revisões do orçamento original. Outra questão muito importante que a gente percebe naturalmente é a parte do fluxo de caixa. Então, a solução, como ela tem tanta visão de competência como de caixa, nós temos aqui diversas simulações onde eu posso, eventualmente, fazer simulações de prazos de fornecedores ou também a forma que eu recebo dos meus clientes. Tá? Então, essa ideia de fracionar os recebimentos em parcelas, o sistema já vem preparado para que ele faça exatamente o desdobramento de caixa desses eventos do orçamento. Então, esse também é um elemento de simulação que o pessoal está fazendo bastante testes, né, premissas para que possa simular os resultados. Uma outra simulação que empresas que estão naturalmente sensíveis a câmbio é fazer simulações de taxas cambiais para que ele traduza tanto parte de compra como a parte de venda das empresas, o impacto nos resultados. Tá? Então, essas simulações vêm através de telas onde os gestores possam estar inferindo esses índices e processando essa contabilidade do futuro para que nós possamos fazer agora o processo das análises. Né? Acho que a mais comum de todas é o P&L, é o DRE, ou seja, é o resultado econômico. Né? Então, a solução, além de montar os motores de cálculo do orçamento,
ela também permite configurar visões de relatório. Então, posso ter relatórios mais detalhados, relatórios um pouco mais sintéticos, mas a ideia é que a gente prepare uma tela onde os gestores podem consumir essa informação econômica e também compará-las, né? Não só aquilo que foi orçado, mas também a execução do orçamento, né? As mensurações do realizado. Então, nós temos comparativos do orçado versus realizado, podemos também trazer uma informação histórica do ano anterior, e aí produzir um conjunto de análises para que os gestores possam tomar decisões em relação à visão do orçamento. Tá? Isso também ele é separado por cenários, e nessa linha nós podemos inclusive trazer relatórios comparativos, onde no único painel eu consigo trazer cenários distintos e compará-los para verificar exatamente a tradução daquelas premissas, se de um cenário para o outro, onde foi as variações importantes aí para tomar as decisões, qual é o cenário que deve seguir como base de comparação. Então, sempre eu posso analisar cenários, posso olhar uma visão histórica também, tanto para a esfera de econômica, como também relatórios analíticos, relatórios de despesa, por exemplo, também eu posso compará-los lado a lado, baseado em pacotes, enfim, aí são modelos, né, são relatórios bem parecidos com tabelas dinâmicas, onde nós podemos estar usando essa tecnologia aí, trazendo bastante flexibilidade para os gestores nas análises. Inclusive com indicadores visuais, se os números estão dentro dos limites esperados ou não. Uma outra visão é a parte financeira. Então, da mesma forma que eu tenho o DRE, pode ser que eu tenha um valor econômico importante lá, mas financeiramente a empresa, nessa simulação, ela fica descoberta em algum período do ano, em relação a como ela financia seus clientes e os seus fornecedores, né? Então, essa questão do caixa já sai de forma automática. Da mesma forma, a construção do DRE, o nível de detalhe dos fluxos de caixa, o modelo direto ou indireto, isso são cadastros que a gente formata esses modelos de relatório, basicamente usando as estruturas que as empresas já têm, ou até sugerindo modelos que a gente já tem compartilhado com outras empresas. Então, isso já traduz também o desempenho econômico e financeiro e também, para fechar, o desempenho patrimonial, né? Que tamanho que essa empresa vai ficar com todas essas premissas orçamentárias. Então, esses três relatórios que o Kassai até cita como potes de ouro aí daquela menção dele em relação à parte da primeira parte da apresentação, e isso nós temos como traduzidos aqui no sistema de forma bem tranquila, né? E pode gerar isso, instrumentos de gestão aí bem legais. Tanto que a gente pode também gerar relatórios, não só estritamente contábeis, mas também relatórios um pouquinho mais analíticos, usando visão de cliente, visão de produtos e serviços, e ver a rentabilidade baseado, por exemplo, em margens de contribuição. Então, é uma ferramenta com tom bem gerencial, que a gente procura trazer uma visão corporativa, que todos possam acessar essas informações, né, naturalmente dentro do perfil de acesso de cada um, e explorar visões, por exemplo, gráficas, né, de números entre intervalos de mensuração do orçado realizado, e verificar quais foram os grandes impactos aí na avaliação de um resultado orçado frente realizado. Tá? Tanto no mês como acumulado, como também nós podemos ter toda a gestão. Eu estou passando de forma um pouquinho mais rápida essas telas, lembrando aquela mensagem, né? Nós podemos ter outros encontros onde a gente pode explorar isso de uma forma um pouco mais analítica, tá? Mas também, além do controle do orçamento, a gente pode permitir que a empresa acompanhe os planos de ação para reverter eventuais desvios naquilo que foi orçado e realizado. Então, podemos ter uma gestão bem ostensiva nessa questão do real orçado, e quando esses percentuais tiverem variações grandes, o gestor justificar o que aconteceu, até para usar como aprendizado, lições aprendidas para novas revisões orçamentárias. Tá? Podemos ter, inclusive, indicadores bem específicos de grupos de despesa, por exemplo, e ter aí um target para ser usado como referência aí no acompanhamento do realizado. Tá? Podemos ter também relatórios bem mais assim, visuais, com determinados assuntos, né? Determinadas cestas de indicadores, com tons geográficos, com tons econômicos, né? Então, o objetivo da solução é tirar um pouco esse trabalho braçal da construção do plano orçamentário, permitir também simulações e toda a gestão, que algumas empresas a gente faz até um processo de duas mãos, né? A gente pode trazer o realizado aqui dentro, como também podemos enviar o modelo orçamentário, os dados projetados para um RP controlar, e aí a solução tem outros produtos e serviços também que a gente oferece, em relação a questões de solicitação de compras, então preparar o crivo orçamentário lá na origem da necessidade de um bem ou de serviço,
E gerar também um conjunto aí de indicadores para que cada área possa monitorar o seu plano e, se tiver, naturalmente, desvios, possibilidade de fazer cenários novos e fazer revisão. Tá? Então, minha fala um pouco nesse primeiro momento é passar um pouco dessas possibilidades da solução para vocês, que está um pouco em linha com todos os desafios que as empresas têm de planejar no futuro, né? E a gente tem uma ferramenta que pode auxiliá-los aí nesse projeto, nas projeções. Tá? Então, minha fala seria um pouco nesse sentido. Agora, acho que eu volto até a palavra para o Kassai, e eu acredito que também na sequência vai abrir para questionamentos, né? E eu fico também à disposição para essa terceira parte aí, tá? Então, obrigado por enquanto. Eu vou sair um pouco aqui da minha tela e passo de novo a palavra ao Kassai. Pessoal, vamos abrir agora para ver se alguém tem um questionamento. E também o João Benito Savastano da Mondial. Benito, você está aí? Estou na escuta. Tá bom. Você pode... Boa tarde, Kassai. Tá, se você quiser, pode fazer a apresentação. O Benito, ele não vai falar isso, mas a Microsoft me apresentou ele como o mais conhecedor de Excel, mesmo antes da Microsoft estar totalmente instalada no Brasil. E não só isso, como cursos de Power BI e toda a parte de Office. Então, esteja à vontade, Benito. Boa tarde, Kassai. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Acompanhei atentamente a tua apresentação. Aliás, já conheço teu trabalho há um bom tempo, porque nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouco lá atrás sobre isso, né? E o desenvolvimento da nossa atividade no nosso dia a dia aqui é justamente a utilização mais eficiente e racional do Excel. O Excel, quando bem trabalhado, as pastas de trabalho bem trabalhadas, elas podem facilitar o processo de alimentação, por exemplo, de aplicações criativas como o SBPL, tornando o nosso trabalho muito mais simples e muito mais eficiente. O Excel é uma ferramenta fantástica que pode estar nos ajudando muito no nosso dia a dia, numa série de frentes e atividades dentro da nossa empresa. E o que nós gostaríamos de estar comentando é justamente disso, e principalmente em função da situação de quarentena, nós procuramos trabalhar e disponibilizar um treinamento, eu diria que bastante completo, da utilização do modelo interativo do Excel, que é onde nós devemos de fazer foco e direcionamento para a resolução das nossas questões. A preocupação não é utilizarmos o Excel para fazermos sistemas ou aplicações. E para isso existem ferramentas e caminhos mais eficientes e sofisticados para isso. Mas sim, podemos estar utilizando o melhor, o grande potencial que o Excel pode nos oferecer ali no nosso dia a dia, né? E nisso nós montamos e estruturamos um treinamento que reflete um pouco dessa minha experiência de estou completando 33 anos, né, Kassai? Agora em outubro, da utilização do Excel. Comecei a trabalhar com a ferramenta, eu diria que quase 2 anos antes da Microsoft chegar aqui no Brasil. Microsoft, com o escritório aqui no Brasil, foi disponibilizado, se não me falha a memória, em 89. E em 1987 eu já comecei a trabalhar com Excel. E ao longo desse tempo pudemos acumular uma quantidade de conhecimento e recursos significativo ali no nosso dia a dia, né? De como nós podemos estar trabalhando de uma forma mais eficiente com a ferramenta. E procuramos, com isso, refletir tudo isso nesse treinamento, que está organizado e gravado no modelo online. Para quem quiser acessar, eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui. É a tela do nosso site, onde vocês têm acesso ao treinamento. Ele tem mais de 200 aulas disponibilizadas em 3 diferentes módulos.
formação inicial, produtividade e especialistas. Está dividido em aproximadamente 200 e poucas aulas e em torno de 60 horas de aulas gravadas, onde o usuário tem acesso ao vídeo e aos arquivos que são utilizados em cada uma dessas apresentações. Estamos realizando já esse trabalho com excelentes resultados, inclusive em diferentes frentes ali, né? É um treinamento que está sendo constantemente atualizado e praticamente todo mês temos aulas novas, ou melhor dizendo, toda semana temos aulas novas em cada um desses treinamentos sendo disponibilizados, né? E tem obtido bons resultados junto aos usuários que têm trabalhado, que têm utilizado a ferramenta de uma forma eficiente. O Excel, como eu sempre falo, é um excelente alavancador de carreira, né? E nos permite a geração de excelentes resultados.